Oi, gente, graças e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre abandonar a dúvida e viver com propósito. Bem, em primeiro lugar é interessante dizer que muitos dos cristãos da atualidade vivem, mas de forma duvidosa, né? Na verdade, muitos cristãos não têm a convicção de como ser realmente cristãos genuínos, cristãos que causem impacto na sociedade e vivem em cima do muro, né? E vivem uma vida de relativismo moral, ético e não sabem ao certo como agir, como ser realmente um cristão genuíno, um cristão diferente, um cristão que faça a diferença na sociedade em que vive. Em primeiro lugar, é interessante dizer que os cristãos que realmente querem viver de forma genuína, de forma autêntica, devem pedir esclarecimento em Deus, que é o Pai das luzes, em que não existe medo, nem dúvida, nem sombra de variação. Porque como está escrito em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, vem de Deus. E Deus é o Pai das luzes, e Deus é aquele que traz esclarecimento. Então, antes de mais nada, é preciso viver uma vida autêntica, uma vida de certeza, de convicção no Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, pessoal, é interessante dizer que Jesus fala em Mateus 7 que a porta estreita é uma porta difícil e são poucos aqueles que acertam com ela, são poucos aqueles que entram pelo caminho estreito, que realmente querem servir a Cristo em espírito e em verdade. E na realidade, muitas pessoas entram na porta larga. É interessante dizer que mesmo na igreja existem cristãos que estão andando no caminho largo, que estão vivendo de forma relativa, libertina, de forma que não há arrependimento, que não há transformação, que não há libertação. E existem muitos cristãos que estão com os olhos espirituais fechados e que ainda não entenderam o real propósito do cristianismo. Também é interessante dizer, pessoal, que não basta somente acreditar em Cristo. É preciso se arrepender dos pecados. É preciso andar em novidade de vida. É preciso entender que o ego precisa ser mortificado, que a carne precisa ser mortificada, que o ego precisa ser transformado, precisa ser mudado. E para isso nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque ela é a nossa guia, ela é a nossa bússola. E é interessante, pessoal, que o arrependimento verdadeiro produz verdadeira salvação, né? Negar-se a si mesmo significa identificar-se com o sofrimento de Cristo. E aí eu vou ler com vocês Lucas 9. Lucas 9, do 23 ao 26, que fala sobre negar-se a si mesmo e andar em novidade de vida. Ora, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou se causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e na glória dos seus santos anjos. O que é que nós podemos aprender, depreender aqui com o ensinamento de Jesus? Que o negar-se a si mesmo é identificar-se com o sofrimento de Cristo. Ou seja, aqueles que negam-se a si mesmo realmente buscam lutar pela causa de Cristo, realmente buscam viver de forma autêntica, buscam viver um cristianismo relevante, um cristianismo que transforma a sociedade. E aí, pessoal, eu li ano passado um livreto do Timothy Keller chamado Ego Transformado, certo? Esse livretinho aqui é muito bom, são apenas 48 páginas. E ele traz uma perspectiva do apóstolo Paulo de como ele mortificou a sua carne, de como ele buscou viver para a glória de Deus. E aí ele nos dá algumas dicas que são bastante interessantes para nós que somos cristãos. Né? Como eu falei aqui, esse livro se chama Ego Transformado, do famoso autor, famoso escritor cristão Timothy Keller. E aí eu vou ler para vocês as páginas 16 e 17. Vou ler alguns trechos desse livro, certo? E ele fala assim, ó: o ego humano está inchado, inflado e expandindo além de seu tamanho normal. O ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. O ego enfatuado e superinflado
não tem nada no centro. Søren Kierkegaard afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. E, naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originariamente a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocarmos ficará chacoalhando lá dentro. Não nos esqueçamos, então, de que o ego humano é vazio. E aí, pessoal, nós temos que compreender que o ego do homem é vazio, né? Como o escritor falou. E o homem, o ser humano, sempre está buscando por coisas novas, por coisas diferentes. Se nós formos estudar um pouco a respeito das religiões, nós vamos ver que na atualidade existe um movimento chamado New Age, né? Que é o movimento Nova Era. E há vários movimentos como Coexist e Chrislam que fazem um mix de várias religiões, né? O Coexist faz um mix de islamismo, de cristianismo, de judaísmo, de budismo. E o Chrislam faz um mix de cristianismo com islamismo. E eles afirmam que essas religiões têm pontos em comum e de que esses caminhos todos podem levar a Deus. E o interessante, pessoal, é que muitas pessoas na atualidade preferem crer em qualquer outra coisa, menos em Deus. Sabe? É como se houvesse uma verdade inevitável. E essa verdade inevitável existe. Porque no fundo, todas as pessoas sabem que é uma verdade, que não há como fugir dela. E essa verdade é personificada numa pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa verdade não é algo que está dentro de nós ou que está ao nosso redor, como muitos filósofos pregam, né? Como muitos sociólogos pregam. Essa verdade é uma pessoa. E essa pessoa está personificada em Jesus Cristo. E é nela que nós devemos nos ancorar e nos firmar. Muitas pessoas por aí querem buscar paz interior, querem buscar alegria, querem buscar satisfação, só que fora de Deus. E aí tudo que as pessoas colocam no lugar de Deus, no coração delas, se tornam ídolos. E é preciso, antes de tudo, remover os ídolos do coração. Porque como a palavra de Deus fala, onde estará o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então é preciso entender onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Né? É interessante fazer essa pergunta e se questionar, fazer indagações a si próprio. Né? Como eu estou agindo? Como eu estou procedendo? Como eu estou vivendo de forma autêntica? Como eu estou vivendo o cristianismo? Será que eu estou realmente buscando viver para a glória de Deus? Gente, é interessante dizer que nestes momentos difíceis que nós estamos passando, que são momentos de crise, nós temos que entender que o mundo espiritual interfere fortemente no mundo físico, né? Os filósofos da Grécia Antiga, eles afirmavam que existia um mundo metafísico, ou seja, um mundo que está além do físico. Nós estamos no mundo natural, no mundo de sombras. Nós estamos vivendo possivelmente numa caverna. E para que nós possamos ser esclarecidos, é preciso que nós saiamos dessa caverna, para que a luz do sol resplandeça sobre nós, para que nós possamos nos espantar com a luz do sol. E como cristãos, temos que entender que essa luz do sol é Cristo. E quando essa luz brilhar sobre a nossa mente, quando essa luz brilhar sobre os nossos olhos, sobre o nosso interior, Cristo se revelará a nós e nós seremos esclarecidos. Nós temos que sair da caverna e entender que o mundo espiritual interfere no mundo físico. Nós estamos aqui agora, mas há uma atmosfera espiritual muito forte envolvida. E nós temos que entender e ter discernimento espiritual e ter visão espiritual das coisas que procedem de Deus e das coisas que não procedem de Deus, certo? E aí, gente, outra coisa, nós temos que buscar viver com propósito, né? Nós temos que buscar viver para a glória de Deus. Qual é a nossa relevância no mundo atual? Quando nós vamos estudar a história, a sociologia, a filosofia, a música, a educação, seja lá o que for, até o próprio direito, nós vamos ver que os cristãos têm uma influência muito grande sobre essas áreas do conhecimento, sobre a literatura, sobre as artes, sobre a física, sobre a ciência, enfim. Os cristãos têm uma grande contribuição no mundo do conhecimento, no âmbito educacional, no âmbito jurídico. Só que o mundo lá fora fecha os olhos para esse tipo de coisa, porque eles não vivem com propósito, eles vivem uma vida medíocre.
E como cristãos, nós não podemos viver uma vida medíocre. Nós temos que viver uma vida que glorifique a Deus. Nós temos que viver uma vida de propósito, uma vida que busque mudar a vida de outras pessoas. Nós temos que nos deixar ser argila, nós temos que nos deixar ser barro nas mãos de Deus, para que nós possamos ser vasos, ser instrumentos poderosos e afiados nas mãos de Deus. Abandonar toda a dúvida, deixar todo o embaraço, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus e buscar viver uma vida de santificação, de modificação, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo, pessoal? E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar para vocês uma passagem bíblica que se encontra em Salmos 119, dos versos 27 ao 33, certo? E aí eu vou ler aqui com vocês para meditação, certo? Que diz assim, ó: Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Então, pessoal, que nós possamos realmente escolher o caminho da fidelidade, escolher o caminho da santidade, escolher o caminho da obediência, para que a glória de Deus se manifeste em nós e para que o sol da justiça, para que a luz da glória de Deus seja manifesta aos nossos olhos e que nós passemos a enxergar o real propósito de Deus para as nossas vidas, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no meu canal, certo? Ative as notificações, ative o sininho, se inscreva para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Siga-me no meu Instagram, @mirlislino, acompanhe as minhas resenhas de livros, os vídeos que eu posto, tá bom? E seja edificado para a glória de Deus. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!